Abençoe, pastor Marco. Obrigado, pastor Davi. Queridos, boa noite a toda a igreja. A graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua família. Amém, meus queridos? Muito bem, bom demais a gente ver a igreja muito participando no culto dessa noite, muitos irmãos presentes. Com certeza está fazendo um bem muito grande para quem está aqui e está agradando o coração do nosso Deus. Afinal de contas, tudo isso aqui é para Ele, não é? Louvado seja Deus. E mais os nossos irmãos também conosco, de casa, participando, né, do seu culto doméstico aí, acompanhando a nossa programação daqui. Meus queridos, vamos então na sequência da nossa série expositiva, em Gálatas, capítulo 6, versos 11 a 17, estamos agora com a pregação de hoje a um versículo do final da carta de Gálatas. Mais um versículo e nós terminaremos a carta depois dessa sequência de hoje. Gálatas 6, de 11 a 17, em reverência à palavra do nosso Deus, nos coloquemos em pé e vamos fazer juntos essa leitura. Você que está em casa também está convidado a participar, lendo a palavra de Deus em voz audível aí na sua casa. Gálatas 6, de 11 a 17, leamos, irmãos. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, abençoados, sendo cheios do Teu Espírito nessa noite, ó Pai, com tudo que já vivenciamos e fizemos para a Tua glória e Teu louvor no culto dessa noite. E, Senhor, estamos ansiosos para que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, do Teu Evangelho, Senhor. E aqui nós temos um grande obstáculo, que somos nós mesmos, ó Pai, para lermos, entendermos, expormos, compreendermos e vivermos a Tua palavra só com o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai. E é o que nós te pedimos agora, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, por favor. Queridos irmãos, nós estamos chegando então ao final da carta de Gálatas. Até aqui foram 9 meses de pregação nessa carta, 30 mensagens, com a última que virá no mês que vem, de encerramento da série. Essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. De todas as 13 cartas que ele escreveu, essa foi a sua primeira. E nós tivemos o privilégio de estudá-la versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo. É o que nós chamamos de exposição bíblica, numa lectio contínua, uma sequência continuada de exposição de um livro bíblico. E agora chegou a hora então, meus irmãos, de nós quase encerrando já a série e nos valendo aqui do que o Espírito Santo deixou registrado para nós, fazermos uma boa e grande autoavaliação.
o quão fortalecida a sua fé está depois desses 9 meses de Gálatas. O quanto o seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, foi aprofundado, aproximado a partir do estudo da palavra de Deus. Porque senão, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo. Se a palavra de Deus não transforma a nossa vida, não aprofunda o nosso relacionamento com Deus, realmente nós não estamos aproveitando como poderíamos, e Deus gostaria que nós assim aproveitássemos. Nós não podemos, meus queridos, ter apenas crenças vagas, apenas uma afinidade religiosa com as coisas de Deus, com a Bíblia Sagrada, mas a fé salvadora é muito maior do que isso, meus irmãos. Ela tem impactos muito maiores. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina deve realmente afetar quem nós somos, como nós vivemos, porque só saber a verdade não adianta absolutamente nada. Se tem alguém que conhece mais de teologia que eu e você, o nome dele é Satanás, o diabo. O diabo conhece muito bem a teologia, até do ponto de vista prático. Ele conhece a Deus, e nós sabemos o fim que lhe está reservado. Também nós, depois de Gálatas, 9 meses de Gálatas, nós sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, a nação de Israel, era um povo extremamente religioso, e ainda tem um grupo hoje ainda em Israel, ortodoxo, que é muito religioso. Nós sabemos que eles tiveram grandes privilégios em Deus se revelar a eles, para que por meio deles, o mundo e as demais nações conhecessem ao Deus de toda a criação, mas eles foram o povo escolhido. Então eles tiveram altíssimos privilégios, e nós sabemos o quanto eles, como nação, estiveram distantes de Deus nesses séculos todos, e estão distantes de Deus nos dias de hoje, até hoje, permanecem sem salvação. Por isso essa reflexão final, ela é muito importante, meus queridos. O quanto a sua fé, a nossa fé, o quanto o nosso relacionamento com Deus está firmado para o que der e vier. Claro que na total dependência da graça de Deus. E eu faço aqui algumas provocações. Como é que você vai lidar com doutrinas estranhas quando elas baterem à sua porta? Quando vierem com conversas, conceitos diferentes desses que você tem aprendido nesta igreja ou em alguma outra igreja evangélica, se você nos visita, doutrinas que propõem rituais religiosos, solenes, pomposos, grupos religiosos que apelam para a sua tradição antiga, secular, milenar, embora equivocada, grupos religiosos que propõem uma suposta mediação auxiliar da falecida mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, a bem-aventurada, como se ela fosse uma intercessora e uma mediadora. Quando coisas como essas chegarem no seu coração, na sua mente, como você vai lidar com isso? Aqui em Brasília nós temos muitas práticas esotéricas também, e às vezes os próprios crentes começam a flertar com certas práticas religiosas, esotéricas. No seu caso, como vai ser? Depois de tanto estudar a Bíblia, de tanto ler a Bíblia, ter participado da escola dominical, quem sabe, desde pequeno, e crescendo e ouvindo sempre a palavra de Deus. Quando vierem provações pesadas sobre a sua vida, e nós vivemos um tempo de muitas provações, de sobressaltos, de perdas, como a sua fé reage em momentos assim? Como você vai lidar quando tentações grandes chegarem no seu coração, lá na intimidade do seu coração, a cobiça estiver crescendo na direção de algum pecado? Como você vai lidar com essa realidade que está dentro de mim, de você, de cada um de nós, chamada pecado, à luz do que nós temos aprendido da palavra de Deus? Esse nosso conhecimento da palavra de Deus vai valer de alguma coisa para mim e para você? O nosso relacionamento com Deus, ele é sólido o suficiente para nós sermos mais do que vencedores em todas essas coisas que eu estou mencionando e várias outras que podem acontecer? Nós cantamos hoje, num dos momentos mais sensíveis do nosso culto: firmado estarei, para sempre te adorarei. É isso, meus irmãos.
precisa ser assim. Gálatas está chegando ao fim. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, registrou o que o Espírito Santo queria que a igreja aprendesse em todos os tempos, inclusive no nosso tempo e na nossa realidade hoje. Aqui nós soubemos ao longo desses meses, dessa polêmica desgastante que o apóstolo teve que enfrentar com um grupo de igrejas na Ásia, numa região chamada Galácia, que depois de ter aprendido o evangelho puro de Cristo, começou a flertar com doutrinas estranhas. Com eles não valeu essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Ouviram o evangelho da boca de ninguém mais, ninguém menos do que o grande apóstolo Paulo. E ainda assim estavam vacilando, como que voltando ao judaísmo, se enamorando, né, daqueles rituais todos do judaísmo. E o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, chega ao final da carta, parece que ele está exausto e saturado. Ele diz: chega, basta, não me molestem mais. Já disse e ensinei o que eu precisava ensinar. Isso ele está se referindo exatamente a esse grupo de oposição. Ele fala: agora me deixem trabalhar e deixem a igreja seguir adiante naquilo que ela deve ser e deve fazer, sem questionar ou sem duvidar de conceitos básicos da fé cristã, do evangelho puro da palavra de Deus. É o que eu tinha para ensinar a vocês, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: e agora? O que vocês farão a respeito? É nessa linha, meus irmãos, que nós vamos então caminhar no fechamento da carta de Gálatas, ao mesmo tempo em que recapitulando o ensino da carta, como o apóstolo Paulo recapitula aqui, mas também refletindo sobre o quanto esse evangelho está fazendo diferença nas nossas vidas. Porque, meus queridos, o crente bem firmado na fé bíblica, ele sabe que não há outra maneira dele ter um relacionamento com Deus e dele ter a sua vida restaurada e transformada. É só mesmo pela fé bíblica, pelo evangelho da palavra de Deus, que isso é possível nós vivermos. E aqui neste parágrafo final, o apóstolo Paulo fala de uma regra. Na verdade, ele está falando de duas regras, mas uma ele cita textualmente, no verso 16: a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia. Então há uma regra que ele está aqui recapitulando, em oposição a uma outra regra. E ele esperava, e certamente o Espírito Santo espera isso de mim e de você também, que nós seguíssemos a regra que nos assegura paz com Deus e um coração transformado, e não aquela outra regra que está fadada ao fracasso, com implicações eternas, desastrosas. Então, meus queridos, vamos recordar com o apóstolo Paulo a regra da vida com Deus. Como nos relacionarmos com Deus? Existe uma regra? Existe um caminho? Sim, a regra está definida em toda a Escritura e de uma maneira particular na carta aos Gálatas. A regra da vida com Deus nos ensina, meus queridos, que o Evangelho é divino. Ao contrário, a regra humana da autossalvação é uma invenção dos homens, que muita gente está seguindo, que é instintivo, que é natural, do coração caído e pecador, mas que não tem nada a ver com a regra que salva, que reconcilia e que nos aproxima de Deus. A regra humana, ela é inventada pelo homem. E o homem inventou essa regra, meus irmãos, porque nós todos temos uma religiosidade inata em nós. Mas devido ao pecado, essa nossa religiosidade ela está desvirtuada. Nós estamos sempre adorando, certo ou errado, todo ser humano está sempre adorando. Na maioria das vezes mais errado do que certo. E os nossos mestres reformados nos ensinam que o coração do homem é um playground para os falsos deuses. Eles fazem a festa no nosso coração. Geralmente nós temos dentro de nós, se não formos curados pelo Evangelho, nós temos dentro de nós 2 ou mais falsos deuses que chamam a nossa atenção e a quem nós servimos e adoramos, ídolos do coração. Mas ao contrário, a regra da vida com Deus, ela é revelada pelo próprio Deus. Ela começa com o próprio Deus, ela foi planejada por Deus, ela foi revelada por Deus, ela foi executada por Deus, e é pelo Senhor que nós tomamos conhecimento e acabamos finalmente abrindo o coração
a esta regra de Deus. Paulo diz no verso de número 11, do início, meus irmãos: vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O apóstolo Paulo está escrevendo. Normalmente ele fazia isso no final das suas cartas. Chegava a hora que ele falava com o secretário dele, o amanuense: passa a pena aqui para mim, a caneta. Ele pegava então a pena e ele escrevia, assinava o seu nome como autor da obra. Às vezes ele fazia mais, ele, além de assinar, ele mandava algumas saudações para os seus amigos. Na carta de Gálatas, ele faz mais do que isso. Ele vai resumir, sintetizar o seu ensino. Ele está tão preocupado com o estrago que a falsa doutrina pode causar, que ele, excepcionalmente, ele então resume a doutrina que ele vinha pregando até aqui. Ele faz esse pós-escrito paulino para que ficasse, para enfatizar. E ele ainda diz o seguinte: vocês estão vendo que eu estou usando caps lock? O pessoal que usa celular sabe o que é isso, né? Ele está usando letras grandes. É como se a gente estivesse mandando uma mensagem no zap, tudo maiúsculo. Se você recebe uma mensagem toda maiúscula, é porque alguém está ou gritando, ou querendo falar algo assim, para chamar muito a atenção. O apóstolo Paulo faz isso aqui, usando as mídias sociais da época, né, que ele tinha, que era ali o pergaminho, ou o papiro, e ele então chama a atenção, e ele escreve o que ele escreveu, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Portanto, meus irmãos, o que Paulo vai dizer sobre o cerne do Evangelho é revelado por Deus para nós. Assim funciona a regra da vida com Deus. É Deus quem nos revela como nós nos relacionamos com Ele. Não somos nós que inventamos alternativas. Nós temos que humildemente aceitar o fato de que, se não for pela maneira estabelecida por Deus, nenhum de nós pode se relacionar com Ele. E ele então, Paulo vai apresentar aqui o cerne do Evangelho, e ele diz que o cerne do Evangelho, a base do Evangelho é a cruz de Jesus Cristo. Esta obra é uma obra de Deus, enquanto que a tentativa daqueles judaizantes era uma tentativa de autossalvação. Ok, você tem que aceitar Jesus, mas você tem que fazer algo também, você tem que complementar a obra de Jesus. No final das contas, está dependendo então mais da gente do que de Cristo. E cuidado, porque tem muito crente evangélico, talvez até presbiteriano, que raciocina dessa maneira: Jesus é o Salvador, você é capaz, a pessoa é capaz de dizer amém, mas ela entende que precisa fazer alguma coisa. Se ela não fizer, a salvação dela não está garantida. E se ela fizer uma coisa errada, e corre o risco de perder a sua salvação. Funcionava exatamente dessa maneira, meus irmãos. Mas, ao contrário dessa tentativa humana tola de autossalvação, o caminho para a salvação, a base para a salvação é a obra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos na nossa teologia que a salvação, ela é monergista. Mono, você sabe o que é mono? Uma coisa só. Ergo, do grego, trabalho. A salvação é o trabalho de um só. E Jonas descobriu isso lá no ventre do peixe, quando ele orou a Deus. Ele disse: ao Senhor pertence a salvação. Amém, meus irmãos? Porque se não pertencesse ao Senhor, se dependesse de mim, de você, nós estávamos perdidos, eternamente perdidos. E o apóstolo Paulo vai dizer, vai destacar, vai exaltar diante dos seus leitores, e o Espírito Santo aqui diante de nós, esta obra do Senhor Jesus Cristo. No verso 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos. Por quê? Por causa da cruz de Cristo. E ele vai falar da cruz no verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Essa é a base, meus irmãos, da nossa salvação. Por que a cruz? Porque é na cruz, meus irmãos, é na morte de Jesus Cristo que fica evidente a nossa completa incapacidade e incompetência espiritual. Se Deus precisou enviar o seu Filho e Ele se encarnar entre nós, se foi necessário que Jesus fosse martirizado, torturado e morto numa cruz, é porque havia alguma coisa muito errada comigo e com você e com toda a humanidade. E Jesus então veio exatamente para exercer e manifestar a misericórdia de Deus
para nós. E o problema é que sempre aconteceu, meus irmãos, e você e eu precisamos sondar o nosso coração para saber se não está acontecendo com a gente também. É uma grande resistência a este ensino exclusivista da cruz de Cristo. É duro para nós aceitarmos que nós somos tão pecadores assim, que nada que a gente faça serve para Deus, nada, e que a gente precisa única e totalmente da cruz de Cristo, da morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. Tim Keller, ele, pensando sobre isso, ele diz que nós só conseguiremos entender a docilidade da cruz, se primeiro nós soubermos lidar com o seu ultraje. Ou ela é o maior bem da nossa vida, ou ela é totalmente repulsiva. E a terceira opção é, a pessoa não entendeu nada. Porque quem entender o que é a cruz, ou vai amar a cruz de Cristo, ou vai odiar a cruz de Cristo, e odiar todos aqueles que pregam, vivem e defendem este evangelho da cruz. Porque a regra humana da pretensa autossalvação é essa: eu posso fazer alguma coisa para Deus, que me ganhe pontos diante dele, que me torne favorável para mim. Este é o raciocínio distorcido, né, que está no coração de todo ser humano. E por isso aqueles judaizantes estavam dizendo isso: ok, você pode ter a fé em Cristo, mas você também precisa se circuncidar e tem que guardar toda a lei de Deus. E por isso o apóstolo Paulo foi tão duramente perseguido. O ser humano considera um insulto, meus queridos, alguém dizer isso, que você é tão fraco, tão pecador, que se não for por Jesus, não há esperança para você. Isso é ultrajante, isso incomoda, isso mexe com a gente lá por dentro. E a gente só passa a olhar para a cruz e essa mensagem de uma maneira diferente, se o Senhor, pela sua misericórdia, vier ao nosso coração. A regra para a vida com Deus, meus queridos, ela é revelada pelo próprio Deus, ela é realizada em nosso favor pelo próprio Deus, não é invenção humana, mas é uma providência de Deus, sem a qual nós estaríamos perdidos. Então eu quero perguntar para você, pense com bastante seriedade a esse respeito: o seu conhecimento bíblico, da palavra de Deus, do Evangelho, é suficiente para dar a você essa segurança da sua salvação? É suficiente para que você se sinta aceito por Deus? Você realmente compreende e aceita de todo o coração que somente Jesus Cristo é o caminho para uma vida com Deus? Pois é disso que o apóstolo está falando e o Espírito quer que nós reflitamos a esse respeito. Deixa eu fazer uma provocação maior aqui agora. Você seria um crente presbiteriano que corre o risco de amanhã ou depois se tornar um católico apostólico romano, como tem acontecido com alguns? Porque o que o catolicismo apostólico, sem nenhum discurso de ódio, sem querer agredir nenhum católico, tá? Apenas comparando os dois ensinamentos das duas igrejas, né? A igreja protestante e a igreja católica, estamos na semana da reforma. O que a igreja católica ensina, meus irmãos, ela não nega o sacrifício de Jesus Cristo, mas ela coloca ao lado do sacrifício de Jesus Cristo a mediação de Maria e também as boas obras que nós temos que realizar. Mas há todo um aparato, todo um sistema antigo, rebuscado, sofisticado, que tem atraído a muitos. E da igreja presbiteriana, das igrejas presbiterianas, há alguns. E por que isso? Porque este evangelho não ficou suficientemente solidificado, consolidado no seu coração, ou no coração dessas pessoas. Você está convencido totalmente de que a cruz de Cristo é mais do que suficiente? Pois bem, meus queridos, nós temos também um outro ensinamento sobre essa regra da vida com Deus. O evangelho, ele é divino, nós vimos que Deus revela, Deus faz toda a obra, a salvação vem de Deus, mas ele é também um evangelho transformador. Este evangelho, meus queridos, ele marca o coração, ele transforma o coração, transforma a alma do pecador. Veja no verso 15 da palavra do Senhor, que nos diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova
criatura. A palavra de Deus está nos dizendo que não importa se tem ou deixa de ter uma marca no corpo, visível, como eles queriam que houvesse, para que alguém pudesse ser salvo. Isso está lá em Atos 15. Eles ensinavam exatamente isso: se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. E o apóstolo então diz: olha, esse negócio de ter marca ou deixar de ter marca não adianta absolutamente nada. O que adianta é ter uma marca espiritual na alma, no coração, é ser nova criatura. As marcas externas, os rituais externos, como por exemplo o nosso culto, os cânticos, as orações, todas as coisas externas que nós fazemos aqui, nós não podemos nos basear nelas para tentar delas tirar a segurança da nossa salvação. Elas devem ser a expressão visível de uma experiência interior que haja no nosso coração. A circuncisão deveria ser vista assim. Ela foi instituída por Deus, através de Moisés. A circuncisão não era uma coisa diabólica, uma prática totalmente absurda, não, ela tinha o seu papel, que não era, nunca foi, o de ser um meio para a pessoa ser aceita por Deus ou ser salva pelo Senhor. O que é ser uma nova criatura ou uma nova criação? Você sabe o que é isso? Por experiência própria. Você seria capaz de explicar isso para algum conhecido seu, um amigo seu, a quem você estivesse evangelizando? Na nossa maneira de evangelizar, muitas vezes nós temos pulado algumas questões muito importantes. Uma delas é o necessário arrependimento dos pecados, e uma outra delas é a necessidade de nascer de novo. Então tem muita gente que entende o Evangelho, que gosta do culto evangélico, mas não é nova criatura, e portanto precisamos ouvir de novo o apóstolo Paulo, verso 15, pois nem o participar do culto é alguma coisa, nem deixar de participar é alguma coisa, mas o ser nova criatura. Talvez pudéssemos dizer também, pois nem dar dízimo é alguma coisa, nem deixar de dar dízimo é alguma coisa, mas o ser nova criatura. Isso é o que conta, isso é o que é importante. E se está falando de nova criação, é porque há uma antiga criação, é só comparar uma coisa com a outra. O antigo nascimento, a antiga vida é a vida física, carne e sangue. Nós nascemos dos nossos pais. O novo nascimento não é da carne e do sangue, é sermos nascidos do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus compara o nascimento físico e, por analogia, o nascimento espiritual. É disso que o Senhor fala em toda a Escritura, e Paulo deixou isso aqui também registrado para nós. É uma mudança interior, sobrenatural no nosso coração. A meu ver, a melhor descrição do novo nascimento não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 24 a 27. Quando o profeta, como boca de Deus, diz que o Messias iria aspergir água pura sobre nós, iria purificar o nosso coração de toda imundícia, e ele, além disso, de perdoar, ele ia mudar o nosso coração, ia nos dar um novo espírito, um novo coração, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, e Deus colocaria o seu Espírito Santo dentro de nós, para nos capacitar a viver em obediência à sua lei. Essa é a descrição do novo nascimento. Portanto, é uma coisa que o homem faz. Veja como que Deus é maravilhoso, é Deus também quem faz isso por nós. Essa marca transformadora do novo nascimento, é Deus quem nos concede bondosamente, graciosamente, Ele transforma a nossa vida. É muito mais, meus irmãos, do que simplesmente sermos religiosos, é ter de fato uma experiência sobrenatural com Deus. E por que é que nós precisamos nascer de novo? Por que Paulo é tão enfático em dizer que o que conta é ser nova criatura? Só lembrar do que Jesus ensinou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode se relacionar com Deus. A nossa natureza humana em estado bruto, ela é desobediente, ela é rebelde, ela é inimiga de Deus. Nós amamos o pecado. Está dentro de mim, está dentro de você, até aquele momento, aquele dia em que o Senhor faça de nós novas criaturas. Aí muda. Aquilo que a gente amava, a gente passa a detestar. E aquele a quem nós detestávamos, nós passamos a amar de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Tim Keller diz que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação
interior, não de observância exterior. É substancial, não é superficial. E como ser feito uma nova criatura? Já que o que conta é ser nova criatura, como é que se você tem dúvida se já nasceu de novo, ou se você tem certeza que isso nunca aconteceu, e está compreendendo que isso é o que realmente conta no relacionamento com Deus, para termos um relacionamento com Deus, como isso é possível? Como é que alguém pode então se tornar uma nova criatura? Tudo leva a Cristo, meus queridos. Foi porque Ele morreu na cruz por nós, que os nossos pecados podem ser perdoados, e é graças a Jesus Cristo, a sua morte na cruz, que nós podemos experimentar este novo nascimento. Seu apóstolo João, ele escreveu o seguinte, que Jesus veio para os que eram seus, o povo judeu, mas eles o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, novas criaturas, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, esses filhos de Deus, não nasceram do sangue, não foi nascimento físico, nem da vontade da carne, não foi força, pessoal ali, autossalvação, mas foi nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É Deus quem faz esse milagre nas nossas vidas. Então, olha, se você não tem segurança de ser uma nova criatura, eu espero que, ouvindo a mensagem dessa noite, se você participou dessa série, tenha ficado claro para você uma coisa: é obra de Deus. Você não é capaz. O que Deus espera que você faça é se arrepender dos seus pecados, reconhecer que precisa desse novo nascimento e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, sou rebelde, estou em inimizade contra o Senhor, muitas vezes tenho raiva do Senhor, ou sou incrédulo, ou sou apático. Senhor, tenha misericórdia de mim, faça de mim uma nova criatura, porque eu quero estar no teu reino, e eu quero começar já, quero começar esse relacionamento agora, e sei que isso só é possível pela bondade e pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos, esse evangelho que transforma, ele também marca a nossa vida diária. Ele não marca só lá na alma, mas ele marca exteriormente também. E aqui é muito interessante que o apóstolo Paulo diz que ele foi, além dele ser uma nova criatura, ele diz no verso de número 17, eu trago no corpo as marcas de Jesus. A palavra aqui na língua grega é estigma, de onde vem a nossa palavra no português também, estigma. Uma pessoa estigmatizada é uma pessoa marcada por alguma coisa negativa que aconteceu com ela. E Paulo está dizendo, eu trago marcas, cicatrizes no meu corpo, por causa de Jesus, e são as cicatrizes de Jesus as que eu carrego. A palavra estigma, naquela época, meus queridos, era usada também quando eles marcavam, ou sobre a pele, ou cortando a pele, os soldados que pertenciam a um general. Eles eram marcados com o nome do general, para dizer que eu sou fiel àquele general. Os escravos também eram assim marcados, para saber que o mestre dele, o dono dele, era aquele de quem ele levava aquela marca. E o apóstolo então está dizendo, eu trago as marcas de Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu general, e vai mais além. Se quando Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Jesus, agora que ele está sendo ferido, estão ferindo a Jesus. As nossas dores, as nossas feridas, por causa de Cristo, meus queridos, elas são absorvidas pelo Senhor, Ele se coloca ao nosso lado. Quando a igreja é perseguida, é a Cristo que é perseguido, e é Ele que é ferido, meus queridos. Mas olha que interessante, essa marca, que seriam essas marcas de Jesus em Paulo? Alguém aqui já tomou uma pedrada e tem uma cicatriz, que guarda até hoje? Agora você imagina você ser arrastado como um cachorro para fora da cidade, e uma multidão apedreja você, e com tanta violência que você perde a consciência e é dado como morto e largado ali como um animal. Imagina quanta cicatriz esse cidadão ia carregar para o resto da vida, depois de tantas pedradas. Imagina agora se essa pessoa recebe 5 vezes 40,
200 chicotadas em 5 vezes diferentes. Dá para imaginar quantas marcas há nesse corpo? E ele vai dizer também que ele foi 3 vezes fustigado com varas. Ele não conta quantas vezes, quantas varadas ele recebeu. E teve até uma cicatriz curiosa, que foi uma serpente que picou o dedo dele depois de um naufrágio. Dá para imaginar o corpo do apóstolo Paulo? Totalmente cheio de cicatrizes. Pois tudo que eu falei aconteceu com ele, e ele diz, essas cicatrizes são as cicatrizes de Jesus. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Quando o coração é transformado, a vida vai mudar. Exteriormente vai ser perceptível que nós temos uma ligação com o Senhor Jesus Cristo. Porque se não houver isso, se nós somos iguais a todo mundo, há de se questionar se de fato nascemos de novo, ou se entendemos para que é que nascemos de novo. A perseguição, não a circuncisão, é a autêntica tatuagem cristã. Pois eles achavam que você tinha que marcar o corpo masculino com a circuncisão. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão preocupados com marca para ser salvo? Aquele que é salvo é cheio de marcas. E são essas marcas que honram aquele que serve ao Senhor. João Calvino diz que aos olhos desse mundo, essas marcas eram vergonhosas e infames. Mas diante de Deus e dos anjos, elas excedem todas as honras do mundo. Por isso eles cantavam, Paulo e Silas, achando-se gratos a Deus e alegres por serem dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus Cristo. O Evangelho é assim, meus queridos, ele transforma o pecador. Transforma o pecador lá dentro e transforma ele por fora também, a sua vida, inclusive podendo até ser perseguido por causa disso. Mas é assim que nós podemos finalmente nos relacionar com Deus, a partir de um coração transformado, ainda que desperte a fúria do mundo à nossa volta. Então eu pergunto para você, você já foi marcado pelo seu relacionamento com Jesus? Ou no seu relacionamento com Jesus, você tem a marca de Cristo em você? O Espírito Santo vivendo dentro de você, a marca do Senhor, o selo do Senhor na sua alma, lá dentro do seu coração. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você é uma nova criatura. Se isso ainda não é uma experiência sua, aquilo que é essencial você ainda não encontrou no relacionamento com Deus. E Ele quer que você o encontre. E talvez por isso é que você está aqui hoje à noite para ouvir essa mensagem. Você está seguro do seu relacionamento com Deus? Essa transformação interior tem transbordado para as suas realizações, para os seus relacionamentos? E finalmente, meus queridos, nós temos aqui uma terceira verdade sobre esta regra da vida com Deus. O Evangelho, ele é divino, tudo começa com Deus, Deus é quem realiza tudo, não é nosso esforço, não é nossa capacidade. O Evangelho é transformador, ele transforma o coração e transforma a vida, e o Evangelho é também grandemente, altamente abençoador na vida daqueles que têm uma aliança com Jesus. O Evangelho nos abençoa com amizade com Deus, verso de número 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a regra do Evangelho, paz e misericórdia, sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. O que as pessoas que são religiosas estão buscando? Com seu esforço pessoal, com seus falsos deuses, estão buscando paz, querem finalmente tirar esse peso, esse fardo que todo ser humano carrega da ira de Deus sobre eles. O ser humano quer paz, ele está com a alma aflita, e ele sabe que é um pecador, sabe que há maldade no coração dele, ele anseia por de alguma maneira expiar os seus pecados, e por isso que ele tenta fazer tantas coisas para Deus. Mas essa paz com Deus e essa misericórdia de Deus não é com base no que a gente faz, é com base no que Cristo fez por nós. Esta é uma das maiores bênçãos, a maior de todas as bênçãos, é a reconciliação do nosso relacionamento com Deus. Se não fosse essa misericórdia de Deus, nós nunca teríamos paz com Deus. Uma outra bênção que está aqui nesse versículo lido também, é que o Evangelho nos abençoa como membros do povo de Deus.
estas bênçãos estejam, Paulo diz, sobre eles, os que andam de acordo com o Evangelho, e sobre o Israel de Deus. Aqui nós temos um probleminha de tradução. Os intérpretes, da palavra de Deus dizem que esta palavrinha "e" sobre o povo de Deus seria melhor traduzida ao invés do "e" como "a saber". A palavra grega permitiria essa tradução e ficaria assim então: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, a saber, sobre o Israel de Deus. Porque toda a atenção ali gira em torno do judaísmo. E Paulo está dizendo aqui, como vai dizer em outros lugares, que o verdadeiro Israel, o verdadeiro hebreu, o verdadeiro judeu, não é aquele que tem uma marca exterior no seu corpo, mas é esse que carrega o Espírito Santo e já nasceu de novo. Este sim faz parte do povo de Deus. E é isso que nós temos o privilégio, meus queridos, de participar. É nessa família aqui representada, é que nós temos o privilégio de termos sido adotados por meio do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos abençoa também com libertação. No verso de número 14, voltando um pouquinho, Paulo diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele está dizendo o seguinte: o mundo hoje me odeia, por isso que eu carrego tantas cicatrizes. Eu morri para o mundo. Antes eu era exaltado, eu era o cara, um grande fariseu, uma grande autoridade no judaísmo. Hoje eu sou caçado como um cão. Eu morri para o mundo, mas o mundo morreu para mim. Eu não tenho mais paixão pelo mundo. Os encantos do mundo não me seduzem, porque eu encontrei um encanto muito maior. Os prazeres passageiros que o mundo oferece não se comparam com o prazer que eu sinto e desfruto na minha comunhão com Deus. Esta é a bênção de sermos libertos, meus queridos, da nossa crise com o mundo, das tentações do mundo que vinham então sobre a nossa vida. Essa é a regra de Deus, meus queridos, para nós nos relacionarmos com Ele. Estou encerrando. O Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, que tantas bênçãos nos traz, é esta regra que nos proporciona um relacionamento com Deus. Só por meio de Cristo é que nós podemos experimentar a paz, o perdão de Deus, só a sua misericórdia. Só por meio de Cristo é que nós finalmente temos uma família de irmãos, e é que nós somos libertos. E eu, como costumo fazer, pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o seguinte: você tem vivido em paz? Ou em ansiedade e aflição? Os dias são maus, mas o seu relacionamento com Deus e o seu conhecimento bíblico tem proporcionado a você paz no seu viver? Você tem carregado culpas na sua alma que estão adoecendo o seu corpo? A misericórdia de Deus, o perdão de Deus para as nossas culpas é oferecido por meio do Senhor Jesus Cristo. Você tem se sentido só e sem amigos? E a vida está pesada porque você sente que está carregando o fardo sozinho? Por meio de Cristo, nós somos unidos numa grande família, imperfeita, mas a família de Deus. E aqui nós vamos aprendendo juntos a carregarmos as cargas uns dos outros. Você tem se sentido oprimido pelos pesos do pecado aí dentro da sua alma, pelas opressões do mundo, esse mundo mau, pervertido que nos cerca? É por meio de Jesus que nós morremos para o mundo e o mundo morre para nós. Para que você e eu continuemos experimentando isso, ou que você comece a experimentar isso, atenda o convite da palavra de Deus. Visite o Calvário, se coloque aos pés da cruz de Cristo, viva de acordo com esta regra de Deus, que não é uma regra que você tem que fazer algo, mas que você recebe aquilo que Deus fez. Começa com Deus, é isso que o Evangelho nos ensina. Continua por meio da transformação da nossa vida e termina com a gente experimentando inúmeras bênçãos da parte de Deus. Assim, meus irmãos, nós vamos chegando ao final da carta de Gálatas.
Paulo repetiu e repetiu, e nós aqui do púlpito repetimos e repetimos a mensagem do Evangelho. Nossa expectativa é que isso esteja fazendo diferença na sua vida, transformando você cada vez mais para que você possa ter um relacionamento íntimo e aberto com o nosso Pai que está nos céus. Deus nos abençoe com a sua palavra.